época não tinha carro, não tinha avião, não tinha esses meios para se locomover. Ele se locomovia através de barcos, de pequenos navios, pequenininhos navios. Eles faziam essas viagens. Vê na hora morrerem ali, mas quem mandava era o Espírito Santo. E bem sabemos que quando Deus Ele manda, temos que obedecer, porque Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. E a Bíblia diz no versículo 1, diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Amém, igreja? Através de quê? De uma revelação. Quer dizer, a obra de Deus é através de revelação. Não é assim, eu vou levar aquele homem para ali, eu vou levar aquela mulher para ali. Não, é através da revelação do Espírito Santo. Por isso, irmão, que muitas, aleluia, igrejas, elas estão decadentes, porque a decadência da igreja não é pouca gente não, irmão. A decadência da igreja é uma igreja cheia, é um tabernáculo cheio de pessoas vazias. Amém, igreja? Porque a Bíblia vai nos trazer as cartas das igrejas. E a Bíblia diz que a igreja de Laodiceia tinha muita gente. A igreja de Sardes tinha muita gente, mas era uma igreja falida, que vivia no pecado. Amém, igreja? Por quê? Porque a igreja, ela tem que ter a direção de quem? Do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa do Deus Trino, do Deus Triuno, o Espírito Santo. Após quem comanda a igreja é o Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo comandar a igreja, o pastor, ele tem que deixar, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, direcionar. Porque quando o Espírito Santo, ele direciona a igreja ela cresce sadia. Amém, igreja? E aqui a Bíblia diz que no versículo 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor. Quem eles? Aqui os profetas, os doutores que eu falei, Barnabé, Saulo, Simeão, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quer dizer, jejuando, o Espírito Santo de Deus agora revela: olha, eu quero, através da revelação, que quem vai para essa obra missionária é Saulo e Barnabé. Amém, igreja? É pelo Espírito Santo, não é pelo homem. Porque quando o homem levanta alguém, aleluia, ao ministério eclesiástico, aleluia, é só para sofrer. Sofre a igreja e sofre quem foi levantado. Quem sabia disso, igreja? Sofre os dois. Sofre quem levantou e sofre quem foi levantado. Mas quando o Espírito Santo ele levanta, aí a igreja vai progredir com aquele obreiro que foi levantado. Amém, igreja? Após aqui eles faziam tudo pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que direcionava através da revelação. Aleluia. Aí servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Olha que lindo. O Espírito Santo chegar e dizer: olha, tu é uma mulher
de Deus e tu tem uma obra para fazer. Revela o Espírito Santo de Deus que Deus tem uma grande obra para fazer contigo. Amém, igreja? Porque quem é o dono da igreja? É o Espírito Santo. Pois temos que fazer pela revelação divina do Espírito Santo. Versículo 3: então, jejuando e orando, colocando as mãos sobre eles, e o despediram. Saulo, Barnabé, vão, porque o Espírito Santo é com vocês. E agora saem eles para essa obra missionária, a primeira viagem do missionário Paulo. Amém, igreja? Um homem que sofreu para o Evangelho estar aqui hoje. E quando tem pisado no Evangelho, ele sofreu para o Evangelho estar aqui hoje. Ele foi um homem tão simples que por onde Jesus passou, ele não passava mais. Sabe por quê? Porque ele disse: eu não vou fazer o meu alicerce onde já está alicerçado. O que ele quis dizer? Ele disse: o Senhor Jesus passou por aqui, pois não passo mais por aqui, eu vou por ali. Amém, igreja? Mas hoje a igreja abrindo uma perto da outra, né? Brigando, né? Lá na Zona Norte tinha, lá na Avenida Bossal, tinha uma igreja X aqui e outra aqui. Era culto mesmo dia. Quando eu passava com a missionária para ir lá para, quando eu congregava em Natal, gritava de um lado e o outro gritando do outro, trazendo escândalo. Escândalo. Amém, igreja? Porque a igreja é para brigar contra o inferno. Por isso que eu postei lá hoje no meu estado. É briga contra o inferno, contra Satanás, contra as almas que estão oprimidas. Aleluia. Então, jejuando e orando e colocando as mãos sobre eles, despediram. Versículo 4: e assim esteve estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, e chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, templo dos judeus, era a igreja dos judeus. E tinha também a João como cooperador. Não é João evangelista, que é João Marco. Amém? Glória a Deus, aqui é Marco como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certos judeus mágicos. Esses judeus eram mágicos. Esses judeus eram mágicos. Quem gosta de circo aqui? Circo. Porque circo tem magia, né? Circo tem mágico, né? Não é verdade? Tem lá as pessoas que fazem as magias, né? Pois ali havia mágico, também um mágico. Mas esse mágico, ele não revelava nada pelo Espírito Santo. Era o espírito do erro que habitava nele. Aí diz, versículo 6: e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado que? Bar Jesus. O nome dele era Bar Jesus, um falso profeta que estava ali enganando as pessoas. Quantos estão enganando, né, as pessoas, não é verdade? Engravatado, de paletó, né? Não é verdade? Quantos enganando, irmão? Glória a Deus. Quantos estão enganando, irmão? Fazendo a pessoa cair em falência. Olha, vamos fazer um voto de 10 mil reais. Aí baixa para 5 mil, baixa para 1.000. E as pessoas vão atrás, irmão, de refúgio. E eles ficam aplicando isso. Os falsos profetas. É assim ou não é, igreja? Em muitas igrejas. Porque a pessoa vai atrás, irmão, do consolo.
A pessoa está tão ferido, eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu lembro uma vez, eu fui para a igreja com a minha esposa, ela me chamando direto para ir lá. Na época a mãe dela ainda era viva, era de uma tal igreja aí. Quando eu cheguei lá, sentei, né? Eu estava um pouco abatido de alguma coisa, eu não era crente não. Aí eu sentei lá, irmão, para ouvir a palavra de Deus. Você sabe o que eu vi? O cara fazendo um voto lá de 10 mil, foi para 5 mil, foi para 100 mil, e depois disse, não é possível que você... Aí foi para 10 reais, 1 real, e de vocês não tem 50 centavos aí, irmão. Eu não tenho nem um tostão. Eu estava passando uma prova tão grande, irmão, com a minha esposa. Eu não tinha 50 centavos no bolso, eu fiquei com tanta vergonha. Eu disse para ela, nunca mais eu piso nessa igreja. Amém, igreja? Após esse bar, Jesus é um falso profeta, como muitos estão aí. Aí ele disse, glória a Deus, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia Elimar, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome. O nome desse Bar Jesus era Elimar, o encantador. Ele já estava fazendo a cabeça deste homem, Paulo Sérgio. Por que não é assim, igreja? Igreja, olha, o diabo é tão sujo que ele usa pessoas até dentro da igreja, crente antigo, e começa a fermentar aquele crente que está ali novo convertido, que não presta atenção à palavra. Porque quem presta atenção à palavra não é fermentado, não, irmão. Porque a palavra, ela cria raiz, irmão Priscila. E quando ela cria raiz, ela não sai. Quando vem uma pessoa, sai daquela igreja de um pastor Anjo, está repreendido, Satanás. Após este homem aqui, ele era um mágico, ele ficava ali, olha. Amém? Porque é assim, igreja. Às vezes, irmão, quando a gente aceita Jesus e logo um novo convertido, aí chegam os amiguinhos, homem, vamos tomar uma, não tem nada a ver não, vamos para ali tomar uma, a gente vivia bebendo. Comigo não, irmão, porque quando eu aceitei Jesus, eles me respeitaram, porque eu tive uma mudança radicalmente. Eles olhavam para mim, é crente, porque eles me viram, porque eu andava de todo jeito, irmão. Eu andava de todo jeito. Quem me conhecia das antigas sabe disso. Você nem me conhecia não. Eu andava de todo jeito, irmão. Mas quando eu aceitei Jesus, quando chegou um rapaz para me chamar para beber, que eu bebia com ele, fazia muito tempo que eu não via ele. Quando ele chegou lá, conversando comigo, ele olhou assim para mim, tu é crente agora, é? Aí eu disse, sou crente em Jesus Cristo. Aí ele disse, tá certo, tá bom. Depois eu venho aqui, até hoje, irmão. Por quê, irmão? Porque sempre vai ter aqueles para lhe chamar para farra, para isso, para aquilo. E sabe o que foi que eu ganhei por conta de tanta farra? Enfermidade. Mas Jesus tem me curado já de muito e está me curando. Ganhei enfermidade. Porque é isso que o mundo traz. Amém? Muitos chamam um crente de careta, né? Ah, careta, não bebe, não farreia. Ah, deixou de... Para que farrear? Que tem a palavra da vida eterna. Jesus disse, Pedro, tu queres aleluia, atrás deles, porque quando Jesus começou a pregar, aleluia, um sermão mais duro, o povo começaram a sair. Aí ele disse, Pedro disse, Senhor, o povo está indo embora. Pedro ficou nervoso, ficou preocupado porque viu o povo indo embora. Aí Jesus disse, quer isso também, Pedro? Aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele disse, Senhor, para onde é que eu vou? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia! Ele disse pelo Espírito Santo, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia! Como é que a pessoa vai sair? Vai para o inferno.
Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Amém, igreja? Pode aplaudir Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Este Sérgio Paulo, ele chamou a Barnabé e a Saulo para ouvir. Ele gostava de ouvir a palavra. Aí no versículo 8 diz: mas resistia em amar o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o Paulo Sérgio. Amém? Saulo pregando para ele, chama Saulo para não confundir você. Saulo é Paulo, o apóstolo Paulo. Esse Sérgio Paulo é outro. Amém? Chama Saulo. Saulo pregando para ele e Barnabé. Aí esse encantador para Jesus, ele começou a fermentar. Você não está entendendo? Amém, igreja? A fermentação, irmão, é mais para cima dos líderes. Não é em cima dos líderes. Por que, igreja? Porque o líder que traz a palavra da aleluia da vida eterna, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Quantos têm deixado já de vir para o culto? Quantos já foram fermentados também aqui dentro? Porque penso que Deus não me mostra. Amém, igreja? Aí a Bíblia diz que ele procurava para que Sérgio Paulo não viesse ouvir a palavra. Porque a Bíblia diz: o crer vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra. E a palavra ela vai fazendo morada e vai nos limpando. Ele disse lá no Evangelho: eu já estou limpo pela palavra. A palavra limpa. A Bíblia Sagrada, ela aponta os nossos pecados. Ela fala sobre os nossos pecados. Quem anda em pecado e lê a Bíblia, ou se conserta, ou não se conserta, ou não quer se consertar. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus para nos limpar, para nos purificar. E Sérgio Paulo estava já ficando purificado pela pregação do apóstolo Paulo e de Barnabé, doutor Barnabé. Amém, igreja? Aí ele diz: procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Paulo agora olha para a base de Jesus, fixa os olhos dele, e olha o que Paulo vai dizer: é autoridade. Temos que ter autoridade. Quando a pessoa está possessa, temos que ter autoridade. Amém, igreja? Irmão, há tempos atrás, uma jovem, uma mulher, congregava com a gente. O marido dela saiu, mas ela ficou mais lá na frente, né? O marido também caiu no mundo, bebendo, e ela foi enfraquecendo. Depois ela se afastou, aí quando foi no ano de 2021, por aí, ela foi lá na igreja, e ela estava ficando magra, irmão, magra, mas era uma obra de bruxaria, estava ficando magra, irmão. Mas Deus falava comigo que era uma obra, e ali eu comecei a orar por ela, e ela começou a vomitar. E graças a Deus hoje ela está bem cheinha. Não voltou ainda para Jesus não. Porque segundo ela fala muito, que é uma bem a minha, a missionária, quer congregar com a gente. Ora a Deus, quando a gente vem em Macaíba, ela volta lá para o cantinho dela, né? Amém? Mas Jesus expulsou ali o demônio da bruxaria, e hoje ela está gorda. Gorda, mas não é gordona não, viu, irmão? Cheia. Amém, igreja? Porque Jesus ele faz assim. Aí, versículo 10. Paulo fixou os olhos para ele, não foi? Olha o que Paulo disse para ele, versículo 10. Ó filho do diabo. Está vendo aí?
Tem filho do diabo ou não tem, igreja? Se o pastor estiver repreendendo demônio assim, filho do diabo. Amém, gente? Mas Paulo falou, né? Aleluia. Ele, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar o reto caminho do Senhor. Aleluia, autoridade. Ele diz, Satanás, tu que está na vida deste homem, porque existe aquela pessoa, irmão, que está possessa, mas ainda tem a Deus, mas tem aqueles que não temem mais, que já apostataram da fé, que são realmente filhos do diabo. Esse aqui foi um. O que é apostatar da fé, irmão? Enfriar a fé, não crer mais. Amém? Mas tem aquele irmão que está ali, ó, ali fazendo as coisas erradas, mas está entendendo? Como no dia que foram me assaltar eu, a minha esposa lá no salão, como eu disse que era pastor, ele, pastor me perdoe, ele temeu, irmão. E quando a gente vinha lá de Manga de Natal, quando a gente estava com a igreja Macaí, lá na Filho de Camarão, quando ela assaltou, eu digo, eu sou pastor daqui, Filho de Camarão. Ele não levou minha moto, levou o capacete e a chave, mas não levou. Tem uns que tem, mas tem uns que não tem não, porque já foram entregue completamente a Satanás. E este aqui foi. Veio perturbar os retos caminhos do Senhor, versículo 11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando na roda buscava quem o guiasse pelas mãos. Amém, igreja? Estamos no tempo da graça? Estamos. Estamos no tempo da graça. É de igreja light, né? Social, né? Estamos no tempo da graça. Outra prova que no tempo da graça Deus pode pesar a mão na pessoa. Como também pesou no tempo da graça em Ananias e Safira. A graça, irmão, é um favor merecido, não é isso. Ontem a gente estava lá fazendo uma visita na casa da irmã Rose, ontem à noite. Foi eu e minha esposa lá. Peço oração por ela, pelo esposo dela, irmão Arthur. Amém? Ficar de vir hoje, mas em nome de Jesus vão vir segunda-feira. E quando a gente saiu de lá, a gente se encontrou com a jovem. Ela congregou até que morava aqui. E aí eu comecei a conversar, eu, Georgia, ela e o esposo dela. E o esposo dela disse, eu só vou para a igreja se for lá no Pastor Anso, lá em Mangabeira. Ela disse, eu chamo ele para ir para toda a igreja, ele disse, só quer que for para lá. Eu não tenho nem conhecimento com ele. Amém, igreja? E ela crê nos dons. Ela crê nos dons do Espírito Santo. Ela falando comigo. Ela quer dizer, é bom quando a gente conversa com pessoas que crê. Amém? Glória a Deus. E ali, Paulo, fixando os olhos, e ele ficou cego. Versículo 12 para encerrar. Então, Sérgio Paulo, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado do ensinamento do Senhor através de Saulo e Barnabé. Amém, igreja? Pode exaltar a Jesus Cristo. Louvado seja Deus com as palmas. Aleluia. Você está vendo, igreja? Este homem ficou cego. Por quê? Porque ele era um instrumento de Satanás. Ele é usado para tirar as pessoas do caminho de Jesus. Existem essas pessoas que entram na igreja, é até obreiro, mas por qualquer coisa sai da igreja e começa a fermentar os irmãos que estão na igreja. Mas ai deles, a Bíblia diz, ai daqueles que por onde aqueles saem por conta de ti. Ai daqueles. Amém, igreja? Apoie esta palavra que eu trouxe esta noite. O Evangelho de sinais e maravilha. O Evangelho da salvação.
O Evangelho guiado pelo Espírito Santo. Porque quando é guiado pelo Espírito Santo, há sinais. Houve sinais ou não houve? Salvação de alma, porque ele acreditou e aceitou Jesus. E houve sinais. Paulo disse: tu vai ficar cego. E no mesmo instante, o filho do diabo ficou cego. Amém, igreja? O Evangelho, irmão, é poder de Deus. Glória a Deus. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar mais no coração dos irmãos. Amém? Agora eu quero fazer uma oração, irmão. Vamos fazer uma oração pela criança que a Eclésia me enviou hoje a foto. A criança mandou o nome, mas eu esqueci. E está no WhatsApp, mas o celular está filmando. Esse aqui não tem WhatsApp, não. Amém? Eu quero falar uma coisa também para os irmãos, viu? Os irmãos, eu vou ficar alguns dias também, até tal hora sem usar as redes sociais. Eles vão falar comigo, eu respondo depois. Amém? A irmã Ivanildo mandar alguma coisa para mim, eu respondo depois, viu? Porque quero buscar mais e se afastar das redes sociais. Claro que o meu WhatsApp é só para conversar com os irmãos, orar pelos irmãos, é só para isso. Amém? E para postar as maravilhas de Deus. Meu WhatsApp é só para isso, não é para conversar besteira, não. Se é para conversar besteira, nem entre em contato comigo. Não é com vocês não que eu estou falando, não. Eu estou falando porque se alguém ficar ouvindo aí. Meu WhatsApp é para orar pelo povo, falar da palavra de Deus, postar as coisas de Deus. Meu WhatsApp é para isso. Amém? Para fazer a obra do Senhor. A mesma coisa no Facebook. Pode entrar no Facebook lá e no perfil, pode ver lá, ó, o que eu faço no Facebook lá. É só para isso. Amém? Depois, se vão falar, tipo, o pastor não é respondeu, será que o pastor está com raiva dele? Porque o inimigo é astuto, viu? O inimigo pode botar isso, viu? Amém? Mas depois, quando passar tal hora, eu olho as mensagens e respondo. Tá bom, irmã Edilson? Quando a irmã Edilson sempre conversa comigo, também sempre está ali mandando coisa para mim também, mandando coisa para ela. Aí, mas pode mandar, depois quando eu entregar, amém? Aí eu respondo cada um dos irmãos, amém? Depois vamos fazer um clamor por esse menino, que a Eclésia falou, amém? Vamos apresentar esta criança que vai receber o exame, e vamos orar para que esse exame não dê nada na vida dessa criança, amém? E vamos apresentar Arthur, irmão. Arthur é um filho na fé, meu e da missionária. Nós batizamos ele, casamos ele, fui testemunho do casamento dele, e o diabo está agindo, irmão, de uma forma tremenda não, uma forma horrível. Acho que uma forma tremenda é Jesus, de uma forma horrível. Vamos orar por ele e pela família dele também. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Quem quer mais oração? Depois vamos orar por cada um dos irmãos que está aqui esta noite. Louvado seja Deus, para que Deus venha colocar por terra todo o laço do inimigo, porque o Satanás é sujo, amém? Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço agora, Senhor da glória, pela vida daquela criança que a tua serva enviou a foto, meu Deus. Meu Deus, eu não lembro o nome dela, meu Pai, mas o Senhor sabe. Meu Deus, que este exame, meu Pai, não dê nada, e esta criança venha ser curada, meu Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia daquela criança, Senhor. Sabemos, meu Pai, que os cânceres estão alcançando as crianças, e nós não podemos aceitar isso, porque isso são demônios, aleluia.
filha, cobre ela com teu sangue, vai repreendendo agora todo mal, toda obra ao contrário na mente dela, vai colocando por terra agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu te apresento, meu Pai, aleluia, irmã Jailma, cobre ela, meu Deus, vai repreendendo todo mal, toda seta ao contrário, bate retirada da mente dela, espírito vício, vai queimando agora, queima, 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 Jesus, vai queimando agora, queima, 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 vai queimando agora, Jesus, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Oh Jesus querido, Deus poderoso, Deus maravilhoso, eu te apresento a tua serva, eu apresento a casa dela, faz a obra, meu Pai, naquele homem, vai quebrando o coração de pedra, vai fazendo a obra, que ele enxergue que só o Senhor tem um, aleluia, tem um poder, aleluia. Apresento para esta criança o levita Elias, usa essa criança, meu Pai, a cada dia nesses louvores espirituais que ele fez, meu Pai, também, meu Deus, como o Senhor já falou algumas vezes e foi confirmada sobre a palavra, oh meu Deus, que ele venha, meu Pai, a ler a cada dia, meu Pai, o Senhor vem abrir a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento na vida dele. Oh Jesus querido, Deus poderoso, eu te apresento mais uma vez a tua serva, cobre ela, meu Pai, que as vindas dela, meu Pai, aqui, ela venha ser curada de qualquer enfermidade que venha atrapalhar ela, meu Deus, vai curando, vai tocando agora, Senhor, vai tocando com teu sangue, vai tocando por terra qualquer enfermidade que queira estar alojada e oculta, em nome de Jesus Cristo, saia, qualquer dor, saia, qualquer inflamação, saia, em nome de Jesus Cristo. Eu te apresento a tua serva, a irmã Ivanilda, cobre ela com teu sangue, eu apresento a casa dela, seu filho, seus netos, eu apresento a sua nora, eu apresento o seu esposo, eu apresento a todos que vão ali naquela casa, que eles venham, meu Pai, a se converter e aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, aleluia. Eu te apresento a irmã Michele, cobre a tua filhinha com teu sangue, meu Deus, vai chegando, eu apresento a sua mãe, eu apresento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento agora em nome de Jesus, vai colocando por terra todo mal. Oh Jesus querido, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, oh Jesus amado, eis aqui a tua serva, cobre ela, usa ela cada dia mais nos louvores espirituais, nos louvores que tocam o céu, os louvores que tocam o céu. Oh meu Deus, meu Pai, eu apresento a sua filha, seus filhos, eu apresento a casa dela, eu apresento, meu Deus, o trabalho, em nome de Jesus, todo mal saia, aleluia. Eu te apresento a liberdade, cobre ela com teu sangue, dando força, ó Jesus querido, repreende todo mal. Eu apresento Pedro, vai fazendo obra nesta criança, vai colocando por terra todo mal sobre a vida dele, que esta criança, meu Deus, venha ser um pregador da tua casa, ó Jesus querido, Deus poderoso, ó meu Deus, meu Pai, eu te apresento, meu Pai, aleluia, este culto, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aonde haver enfermidade, seja curado pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu te apresento os internautas no Face, no canal da igreja no YouTube, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que todo mal sai em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Curva as cabeças, estenda as mãos, feche os seus olhos, receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja diz: amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Segunda-feira estamos aqui em nome de Jesus. Já está convidada Maria José, né? Maria José ficou de vir umas pessoas, irmão, vai orando, vai intercedendo porque essas pessoas venham, amém? Ficou de vir umas pessoas segunda-feira, mas nós sabemos que quando a pessoa diz que quer ir para um culto, o diabo ele já começa a trabalhar no dia, já começa a botar cansaço, enfermidade. Hoje eu não vou não, amém? Vamos orar para que essas pessoas estejam aqui segunda-feira, amém? Maria José, venha, fique vindo, porque é um prazer em receber, amém? Mas irmão,
Hoje nós não vamos ter um lanche não, mas segunda-feira, em nome de Jesus, vamos ter um lanche após o culto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, amado irmão do Facebook, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esqueci de despedir, sou amado irmão Luiz Pastor Sorina, da Igreja Apostólica da Fé de Jesus, fique na paz do Senhor Jesus.